Olá pessoal, Veríssimo do canal Papo Veríssimo, produzindo mais uma live para o canal. Estamos aqui hoje, trazendo de volta o Regis, que nós já fizemos uma live com ele, e hoje vamos fazer uma segunda live, e essa vai basear, terá como tema as moedas criptográficas, as criptomoedas. E eu fiz uma live já um tempo atrás dizendo o que eu acho dessa moeda, do que eu temo, né? E o Regis é um homem maduro, ele conhece isso tudo, ele veio nos dizer o que ele acha das criptomoedas, o Ethereum, o Bitcoin, e todas as outras, no contexto mundial, no sentido das trocas, ou como reserva monetária das pessoas de um país. De você com a palavra. Sim, é que o problema, que em verdade não é problema, da criptomoeda, é que é necessário, Veríssimo, que tenhamos um chancelador da operação oriunda da moeda, da criptomoeda. O chancelador, no caso do dinheiro comum que circula no país, é o Banco Central. Então nós criamos, sem querer, dúvidas, e persistem as dúvidas. Por exemplo, há um caso no Rio de Janeiro, na chamada região dos lagos, um cidadão que negociou criptomoedas. Em um ano ele negociou 38 bilhões de reais. Significa que mais de 7 bilhões de dólares. É uma quantia, grande quantia. Então, o problema da criptomoeda consiste na falta do referencial chancelador. Quer dizer, a chancela para garantir a estabilidade e o significado da moeda. Em verdade, podemos ir mais longe, o significado histórico. Por exemplo, Bretton Woods, que você lucidamente lembrou antes da nossa conversa, foi desmontada a chancela do ouro e estabeleceram a chancela do dólar. Quer dizer, todo o Banco Central, até Bretton Woods, possuía o ouro como chancelador do padrão monetário. A partir de então, o dólar tornou-se o chancelador do padrão monetário de cada país, né? Pelo menos dos países aliados, dos países democratas e capitalistas. Então, ficou apenas a Bolsa de Londres cotando ouro. O ouro ainda é importantíssimo, porque é uma garantia insuperável, né? Há o histórico e o valor intrínseco do metal, que é uma commodity tão importante historicamente, né, como é outro padrão de valor no mundo, como são, por exemplo, os diamantes, mas o ouro tem o histórico de chancelador do padrão monetário dos países mundo afora. Tá. Outra coisa que eu vejo assim como uma relativa dificuldade da se tornar popular de mão em mão, como é o nosso dinheiro de papel, como é a moeda, né? Primeiro será uma moeda internacional, né? Uma moeda do mundo inteiro, né? Não vai ter o Banco Central do Brasil, da Argentina, não. Primeiro, esse agente chancelador ninguém sabe quem é, então já nos deixa assim meio... Bom, e quem vai garantir isso no futuro? E a coisa que eu acho assim também um pouco complicada para tornar isso no dia a dia dos cidadãos, olha só, para eu manipular com a criptomoeda, eu vou ter que ter ou o celular
eu vou ter um laptop, palmitop ou um desktop. Porque não vai ter a moeda física para eu tirar do bolso e pagar. Eu tenho que ter um equipamento eletrônico para fazer essas trocas, fazer a negociação. Isso é já a primeira coisa que eu acho meio complicada. Se nós vivêssemos num mundo onde todo mundo dominasse em totem a informática, todo mundo tivesse celular, todo mundo mexesse com isso com maestria, eu até entenderia, mas com ressalvas ainda. Agora é um mundo tão desigual, tem pessoas que nunca pegou no celular, ouviu dizer, você vai para dentro do interior dos rincões dos países, lá dentro da África, na República Centro-Africana, como é que o cara vai fazer troca com o celular? Nem sinal de celular lá tem. No Brasil mesmo, os rincões do Brasil, na floresta amazônica, entendeu? Então, você vai comprar 1 quilo de feijão com Ethereum, com Bitcoin, e o cara não sabe nem o que é Bitcoin. Então, eu vejo a aplicação na grande massa dessas inovações a nível de dinheiro. Se você me perguntar, no médio, longo prazo, posso ver isso. Mas, sim, se tornasse coisa do dia a dia do cidadão comum, vejo com certa apreensão. O que você entende sobre isso? Pois é, aí que tá, vem aquela parte importante de uma mercadoria, que é o dinheiro em si, o dinheiro, papel, moeda, o troco, né, a moeda e o papel, né? Então, essas condições que é a chancela, vejamos, o Banco Central e o Tesouro Nacional, todo o país possui o Tesouro Nacional e a Casa da Moeda. O Tesouro Nacional é a holding da Casa da Moeda. E o Banco Central é o garantidor do padrão monetário, né? Para isso, o Banco Central é obrigado a ter estocado dólares, bilhões de dólares, ou pode, eventualmente, porque depois da convenção de Bretton Woods, todos adotaram o dólar. Ok, mas há países que, além do dólar, têm estocamento de ouro, que dá ainda, como o mercado financeiro titulariza, colateral com duas opções, que é o garantidor, o dólar e o ouro. Né? A propósito disso, o nome disso, Regis, eu acho, se eu não esqueço, reserva soberana, ou fundo soberano. Sim, sim. Que os países têm que ter para, no momento de guerra, recorrer a esse ouro que está depositado. Esse ouro, sim, isso. Sem dúvida, sem dúvida. E por incrível que pareça, é a única coisa, quer dizer, a única commodity, o único produto que, se a pessoa não tem moeda ou dinheiro, enfim, no bolso, se ela tem uma pepita de ouro ou duas, e se pesar, é aceito como pagamento. Essas pepitas são aceitas como pagamento, né? Então, por exemplo, há uma cidade no Pará, por nome Itaituba, que lá acontece muito isso. É uma das capitais do ouro no Brasil, né? É uma cidade onde se comercializa ouro em grandes quantidades, né? Então, por essa razão, por ter sido importantíssimo para avalizar os padrões monetários mundo afora, o ouro é cotado diariamente na Bolsa de Valores, a única Bolsa de Valores do mundo que cota o ouro de segunda a sexta. Hoje, por sinal, deve estar entre 340 a 335 a grama. O quilo, 335, 340 mil reais. Outra coisa, também, né, nessa mesma
a reserva disso. Por exemplo, nós temos, quando eu falo reserva, eu falo em poupança, não é poupança do governo, poupança das pessoas. Você trabalhou, fez uma reserva financeira ou patrimonial, não importa, pode ter imóveis, carros, terras e dinheiro. Aí você converte tudo isso, eu estou ficando com mais idade, eu não queria deixar esses bens, porque isso é muito trabalhoso, vai entrar numa partilha, vai ter inventário, vai ter avaliador, vai ter justiça, de forma que às vezes, em muitos casos, aquilo que os herdeiros herdam é um pepino, porque ele vai ter que descascar aquilo, está devendo imposto, é um sofrimento. E aí muitas despesas com advogados, com justiças, com imposto de transmissão, né? Causa morte, bibibi, bababá. Aí eu fico assim, refletindo sobre isso. Aí a pessoa, não quero deixar esse pepino para meus herdeiros, meus filhos, nada não. Eu vou converter tudo isso em Bitcoin. Olha só. Aí eu chego, vou na rede, e compro, não tenho mais nada, e tenho um Bitcoin. Aí lá, essa aqui é a minha sequência de Bitcoins. E você acha que a família, você acha que uma família, que um patriarca vai fazer isso, ela vai concordar com essa sua atitude de transformar todo o patrimônio físico, visível, palpável, num código binário na internet? Pois é, aí é que está. O Bitcoin não tem ainda, e na minha opinião, terá um certo tempo para criar-se. É necessário que crie-se um referendor, uma referência, né? Uma situação garantidora, né? Se não fizer isso, é muito difícil. Por exemplo, o Elon Musk, o bilionário, que por sinal hoje é o segundo do mundo, o primeiro está, segundo a agência Bloomberg, que acompanha as finanças do mundo, né? É uma agência americana. O Bernard Arnault, que é Chief Executive Office do conglomerado de luxo, né? Que tem todas as marcas de luxo, né? E esse homem lançou uma criptomoeda, mas está encontrando dificuldades exatamente porque a pergunta é: quem está chancelando? Ora, eu chancelo, mas eu quem? Eu sou bilionário, sim, mas acontece que tem que ter um órgão oficial do país, aí que está, né? Regulador. Regulador, exatamente. Você completou o que eu estou dizendo. Regulador, que é o referencial. Sem um regulador é difícil dar certo. Pode dar certo, sim, e dará, mas a longo prazo. Porque hoje é uma temeridade. E isso aí que você falou, o empresário, o homem de negócios, ou não um investidor, deixar os bens para a família, dificilmente vai encontrar respaldo dentro do país para garantir essa conversão do patrimônio, né, sólido, né, do capital sólido. A propósito, o pai do socialismo científico, Karl Marx, dizia que patrimônio é dinheiro estocado. Em verdade, é economia escondida, ou estaria camuflada, ou seria um estocamento, porque significa patrimônio. E ele era contra o patrimonialismo, né? Então, o que acontece é que ele dizia que isso não podia se calcular exatamente. A mesma coisa o investidor transferir os bens dele para os herdeiros em criptomoeda. Não tem como calcular, não há referencial. É como o Karl Marx dizia, é difícil o patrimônio ser calculado exatamente, né? Então, ele deu a entender que
o dinheiro vivo, quer dizer, que é o cálculo, a espécie que é o cálculo para se avaliar. Né? Você tem quanto? Eu tenho no banco, na minha conta, eu tenho o poder da conta bancária, com liquidez. Ok. Quanto o senhor tem ou a senhora? Eu tenho 2 milhões de reais. Líquidos, sem problema, está lá parado, eu estou em conflito, não sei o que faça. Então, isso é uma coisa palpável. O que Marx falou foi isso, é algo palpável, calculável. Mensurável, Mensurável, né? exatamente. Tá bom, Regis, vamos encerrar essa primeira parte da nossa conversa. Em seguida, iremos prosseguir, ok? Só um minuto. Muito obrigado, então. Olá, pessoal. Estou aqui com o Regis, como apresentado na primeira parte do nosso bate-papo. E nós estávamos aqui a conversar sobre uma série de questões, né? E uma das que nós tocamos aqui nesse instante é com o advento da tecnologia, da informática, da automação, da robotização dos meios, das coisas, né? A tecnologia das coisas. O homem está ficando mais em casa. Ele não está fazendo mais o trabalho chamado trabalho massacrante, né? Aquele trabalho pesado, como era antigamente, descarregar o navio de trigo, saco por saco, descendo aquelas escadas. Isso não existe, né? Nas fundições, no calor infernal, a pessoa com a cara naquelas fornalhas, né? Isso tudo agora está automatizado e o homem está tendo uma qualidade de vida um pouco melhor, o advento dos automóveis, e isso vai melhorando a vida. E, por consequência, também a vida vai tendo mais longevidade, você se expõe menos, não é? As doenças do trabalho diminuíram. E vejo isso aí de um lado muito positivo. No entanto, tem algo que às vezes eu paro para dar uma pensada. Eu gostaria de ouvir do Regis o que ele pensa sobre esse tema. Então, Regis, o tema é o seguinte, a reboque desse que eu acabei de aqui falar. Estou fazendo muitas coisas, tudo automatizado. Tudo. Digita, resolve tudo. A pergunta é a seguinte, inclusive com a questão financeira do Bitcoin. Bitcoin é digital, tá? É uma moeda virtual. Imaginemos que de uma hora para outra tem um apagão elétrico no mundo, que não é coisa difícil, não. É possível. Um apagão geral. E aí, como é que fica a sociedade? Eu gostaria de ouvir você sobre esse assunto. Como nós já estivemos falando, conversando a respeito, o X da questão é a garantia, né? A chancela. No caso de um apagão, se o cidadão está com o dinheiro, o seu dinheiro, como décadas e décadas passadas havia, o cidadão possuía um cofre em casa. A propósito, eu tenho um amigo que é advogado, ele tem um cofre e age como antigamente. Às vezes ele coloca 2, 3 mil reais e esquece, entre aspas, porque se surgir algo que não está no cotidiano, ele abre lá o cofre e está com os seus 1.000 reais no bolso ou 500 reais. Né? Então, são coisas concretas. Aliás, a propósito disso, o grande astrofísico inglês, Dr. Stephen Hawking, dizia que havia várias realidades, mas há a realidade concreta que é insuperável. Né? As outras realidades estão vindo. Né? Quando ele dobrou-se, quando ele escreveu um artigo na revista Science, que é um dos guias dos cientistas, né? Que só escrevem pessoas com PhD e pós-PhD nessa revista. Então, ele, nessa revista, dizia o seguinte, que 2 acontecimentos
na física e na ciência do mundo aconteceram com a descoberta da teoria da relatividade geral e a física das partículas, que é subsidiária da física mecânica quântica. Então, os físicos das partículas dizem que há várias realidades. Então, a realidade concreta é essa aí que eu estou falando. Você falou, ao apagão, o Bitcoin é a primeira que vai sumir. Por quê? Porque não tem onde se apegar, não tem realidade concreta para o Bitcoin, mas tem realidade concreta para o papel moeda. Eu estou aqui com R$100 no meu bolso, pronto. Está no meu bolso e é algo que não se contesta, está ali, ao vivo, né? Então isso é insuperável, né? Então há situações que são insuperáveis. Para ilustrar, eu falei a você e vou falar aqui para que as pessoas saibam. Eu estava em 1986 em Nova York e saí e fui ao Bloomingdale's, que é uma loja de departamento que você conhece, Veríssimo. Então, havia cinco filas, cada qual a maior. E então eu comprei um pano de chão, né, e chamei a atendente, obviamente falei em inglês com ela, e disse a ela que não estava com cheque, que estava com dinheiro vivo. O dinheiro vivo é I have money in my pocket, eu tenho dinheiro em meu bolso. Aí ela, wonderful, wonderful, maravilhoso, maravilhoso, chamou o gerente anunciou a todos das filas que eu iria cortar a fila, pois os americanos na época só compravam pagando com cheque. Então, eu, claro, não sou americano, então eu estava com dinheiro vivo. E é insuperável. Semana passada, no supermercado do Rio, eu cortei a fila porque também tinha dinheiro, não tinha cartão. Eu não uso cartão quase, né? Tenho cartão, mas não uso porque o dinheiro... Eu sinto que o clima é resplandecente. Opa! A caixa fica feliz. Os olhos brilham. Todo brilho. Então, é insuperável isso aí. Então, com apagão, viva o dinheiro do cofre. Né? A propósito disso, eu sigo, como esse seu amigo advogado, eu sempre, isso eu estou falando lá, mas porque é pouco dinheiro, tá? Não vai ninguém depois de querer esse dinheiro não, que ele não existe. Sempre eu deixo em casa um pouco de dinheiro. Sempre, isso é uma regra que eu tenho, já tem uns 30 anos. Deixo sempre uma quantia de dinheiro em casa, num lugar acessível. E quando eu contrato uma funcionária lá para casa, eu aviso, ó, que tem esse dinheiro é aqui, tem tantos contos para ela ver que o dinheiro está lá. Para mostrar, tem dinheiro, está aí. Aí você vai dizer, por que essa loucura de ter dinheiro guardado? Eu vou dizer por quê. Isso é, mais de 30 anos. Nossa vida, eu não sei o que vai acontecer daqui a um segundo, resto, não sei. Pode acontecer tudo, até morrer, até perder a vida. Sim. Não é? Isso é um fato real. Pode acontecer um acidente de carro, eu posso ter um atrito, uma discussão de trânsito que termine numa situação muito grave. Sim. Porque eu tenho o controle das minhas emoções, mas em alguns momentos a gente perde esse controle. Se isso não fosse verdade, não tinha assassinato todos os dias. Sim. Porque as pessoas chegaram ao limite e aí perdeu a razão, comete o delito. Então, eu considerando também isso, que um dia eu posso perder a razão, por um desacato, uma humilhação, uma agressão, inclusive, eu deixo sempre um dinheirozinho, pouca coisa, de fácil acesso, porque eu pego um táxi, chego em casa, boto aquele pouquinho de dinheiro no bolso e vou embora. Sai no flagrante. Não é? Eu não vou. Então, depois eu me apresento como cidadão. Pessoal, eu prometi, eu quero responder tudo direitinho. Mas eu fui. E outra coisa, a violência da cidade, do trânsito, é muito grande.
há um acidente de carro na rua, já vem pessoas nervosas que não tem nada a ver com o acidente, querendo entrar no assunto e discutir com você. Eu acho que as pessoas perderam o limite. Da opinião, né? Prossiga, Regis. Então, é essa parte insuperável, né, da realidade concreta, isso eu acredito que por mais que tenhamos tecnologia, facilidade, o ser humano necessita, né, na minha opinião, de fugir em determinados momentos, não é fugir, é sair em determinados momentos que faz com que ele volte o lado mais contemplativo, o lado mais reflexivo, né, para fazer reflexão ou coisa similar, situação similar. Quer dizer, a pessoa está tensa, estressada, então a pessoa sai e pede licença ou um meio de férias, né? Isso é uma coisa natural no próprio ser humano, né? Então tem que se levar em consideração isso. Por exemplo, na década de 1950, 1960, havia algo que diagnosticava isto que eu estou dizendo aqui agora. A pessoa ia ao médico e pedia uma licença baseada no esgotamento nervoso ou esgotamento físico. Esgotamento mental, físico, a pessoa está exausta, necessitando de repouso e de fugir dessa engrenagem, né, que é a tecnologia, que faz com que a pessoa se envolva até nas redes sociais. Nós vemos isso e vejamos o que tem dado estresse, discussão, polêmicas, né, e há muitos orientadores, né. Então isso é uma coisa boa, porque faz parte do processo, né, do processo da vida, né, que tem evolução, né. Então é necessário que se diga isso, né. A tecnologia é importantíssima e o mundo evoluído é importantíssimo, mas o ser humano necessita desse tempo, né? Me dê um tempo, né? É que existia naquela década de 1950, 1960, havia muito isso, a pessoa pedia licença para refletir, lógico. Para dar uma refrescada na cabeça. Refrescada, exatamente. Chamava-se esgotamento físico. Esgotamento físico é um cansaço excessivo, que não é doença nenhuma, é apenas uma necessidade de a pessoa momentânea entrar em férias e um alívio, né, para desestressar. Tá bom, vamos terminar essa live, essa segunda parte, e em seguida a gente começa num outro tema similar a esse aí. Olá pessoal, novamente aqui na terceira parte do nosso bate-papo com o Regis. E nesse intervalo entre uma live e outra, conversando com o Regis sobre o caos, sobre a normalidade, sobre a calmaria, que ele acha que o que é bom para a sociedade no todo. E ele me surpreendeu agora, me dizendo que quando tem o caos é porque vai dar certo. Regis, prossiga. Porque é o seguinte, há um físico, em verdade, ele não está mais entre nós, mas foi um grande físico e um grande químico. Ele provou cientificamente que o processo da natureza, quer dizer, no processo da natureza, o caos é algo notável, que vem para melhorar a vida e o processo do universo, né? Esse cientista foi, obviamente, colocado de lado, como foi o grande pensador italiano Nicolau Maquiavel, porque com a tese dele sobre a realidade política, a respeito da engrenagem, a respeito do modo operandi da política, ele foi isolado, como foi esse cientista químico, esse químico e físico, né? Então ele provou que o caos faz parte da natureza. E a propósito disso, devemos lembrar da dialética, que é uma cláusula da filosofia
a dialética foi detectada pelo grande pensador grego Aristóteles. E o que é a dialética? É a dicotomia entre vários segmentos e, principalmente, a reconciliação das divergências existentes entre esses segmentos. Ele classificou isso de dialética, mas a natureza tem uma dialética, né? Então, o caos é a dialética da natureza, que faz com que melhore depois de passar o caos, melhora a vida, melhora o universo, né? Então o Apocalipse é mais uma observação das pessoas. Schopenhauer, por exemplo, que era o profissional do pessimismo, ele dizia que o Apocalipse estava próximo, e já faz mais de 100 anos, 200 anos que ele dizia isso, e não chegou-se a isso. Quer dizer, ele, como profissional do pessimismo, né, o grande pensador Schopenhauer, né, ele dizia isso, né, porque tudo para ele era ruim, nada dava certo. Né? Há até uma lei, a famosa lei de Murphy, né, pior continuará, melhora não, piorará sempre. Quer dizer, a dialética não funciona para esses pensadores. Por quê? Segundo eles, como são profissionais do pessimismo, como eu os classifico, nada para eles serve. São pessoas, em verdade, na minha opinião, doentes, né? Muito doentes. Pensamento, né? Torto. O pensamento enviesado. Pensamento enviesado, exatamente. Então, essa observação brilhante desse cientista russo, que no momento eu não estou lembrado do nome dele, é um nome não fácil, complicado, mas lembrarei brevemente, brevemente quando eu falo daqui a uns dias que nós estivermos novamente conversando, eu direi o nome desse químico, desse físico. Né? Então, pessoal, aqui conversamos hoje em 3 momentos semelhantes com Regis, pessoa que eu tenho um preço, e voltaremos em outras lives aí. Queria agradecer ao Regis, especialmente pelo convite feito, e a todos vocês que estão nos assistindo aí pelo canal, ok? Muito obrigado, então. Obrigado.